Já sentiu que o mundo parece falar uma língua que você não entende? Já se pegou observando a vida dos outros em vez de vivê-la? Se sim, você não está sozinho. Este vídeo não é para quem tem medo da escuridão, mas para quem tem coragem de acender a própria luz. A gente vai mergulhar na psicologia da alma solitária, entender por que o isolamento às vezes é o caminho para a liberdade. E no final, a gente vai descobrir que a sua solidão não é um castigo, é um chamado. Então, se essa ideia ressoa em você, já se inscreve no canal para não perder o que vem por aí. Por que será que algumas pessoas parecem carregar um ímã que as afasta do mundo, mesmo sem elas quererem? Por que será que, para alguns, a solidão não é um vazio assustador, mas um refúgio necessário? A gente sabe, tem um tipo de gente que desde o começo sente que não pertence a lugar nenhum. Eles são os observadores, os analistas, aqueles que se sentam no canto e assistem ao mundo como se fosse um filme de ficção científica. Para a maioria, eles parecem esquisitos, distantes, até meio frios, mas a verdade é que eles estão em meio a uma baita jornada, um processo muito mais fundo do que qualquer um poderia sacar. Jung chamou isso de individuação, o longo e dolorido caminho para se tornar quem você nasceu para ser. E por ironia, esse percurso é muitas vezes uma estrada sem companhia. Nós vamos falar do Wilhelm, o protagonista de um livro incrível, Stoner, do John Williams. Ele é a prova viva de que a solidão não precisa ser uma escolha, pode ser uma visita inesperada. Filho de camponeses, o mundo dele era preto e branco, feito de silêncio, de trabalho duro e da rotina monótona da fazenda. O destino dele já estava desenhado: tocar a terra dos pais, ser um eco das gerações que vieram antes. Mas aí, a vida, que é cheia de premonições, o levou para a universidade. E lá, um livro. Uau! Um livro foi a faísca que acendeu um incêndio. Pela primeira vez, Wilhelm vislumbrou um universo muito além da terra que ele tanto conhecia. Foi o começo de um afastamento inevitável. A literatura se tornou o solo onde ele cultivou seus sonhos, uma troca dura, os campos verdes pela tinta no papel. Ele trocou uma vida previsível por uma busca que ninguém, além dele, conseguia entender. O preço? Ele perdeu amigos, a esposa se tornou uma estranha, e ele se sentiu um exilado na própria casa. Quanto mais ele cavava fundo dentro de si, mais sozinho se sentia. Mas aí é que está a grande ironia. A solidão dele não era vazia. Ela não era um fim de linha. Era um processo, um chamado para encontrar a única coisa que importava: sua identidade. Jung sabia disso. Ele dizia que aqueles que se afastam do barulho do coletivo estão, na verdade, destinados a um encontro grandioso, o confronto com a própria alma. Mas fica a pergunta: será que toda solidão leva à iluminação, ou a gente corre o risco de passar da introspecção para um isolamento perigoso? Se você já se sentiu como um peixe fora d'água, este vídeo pode dar uma reviravolta na forma como você se vê. Agora, vamos entender a psicologia do solitário, a partir do que Jung nos deixou. Por que algumas pessoas sentem desde cedo que nasceram em um mundo que não é delas? Por que o impulso de se afastar é tão forte, quase como uma força da natureza? Para Jung, essa sensação não é um erro de fabricação, nem um defeito de caráter. É, na verdade, um chamado. A solidão, nesse sentido, não é a falta de alguém por perto. É um espaço sagrado que a alma precisa para se transformar. O nosso Wilhelm, como vimos, não foi o cara que levantou a bandeira do isolamento. Ele foi, aos poucos, empurrado para uma viagem interna, uma viagem que não podia adiar. E o motivo é que existe um processo no desenvolvimento humano que Jung batizou de individuação. Ele acreditava que a gente nasce com a mente meio fragmentada, uma mistura de quem a gente é e de quem a gente é obrigado a ser. Ao longo da vida, somos ensinados a ser iguais, a nos encaixar em moldes, a usar máscaras para sermos aceitos. Mas aí, a gente tem esses anjos rebeldes que, por algum motivo que nem eles entendem, não conseguem caber. Eles sentem que algo falta, que a vida superficial, a corrida por status e as relações vazias são só um pedaço de um quebra-cabeça muito maior. E é aí que a individuação começa.
É um processo de juntar os cacos da nossa mente, de se tornar uma pessoa inteira. Mas, e esse é o ponto-chave, para isso acontecer, a gente precisa se afastar das nossas máscaras sociais e se encarar. A gente precisa se afastar do coletivo, que age como uma prensa, nos espremendo até que a gente perca nossa forma original. A sociedade funciona como uma força que nos torna todos iguais, mas quem busca a individuação não pode ser só mais um reflexo. Wilhelm Stoner encarnou isso perfeitamente. Quando ele mergulhou no mundo da literatura, foi como se ele tivesse se livrando de uma roupa que não era dele, uma roupa que a família e a sociedade tinham costurado para ele. E isso teve um preço, claro. Ele perdeu o senso de pertencer a um lugar, de fazer parte de um grupo. Mas, ao mesmo tempo, ele achou algo que muita gente jamais vai encontrar. Um propósito que vinha de dentro. E a ciência confirma isso. Um estudo de 2019 mostrou que as pessoas que passam mais tempo na própria companhia acabam desenvolvendo mais autoconsciência e criatividade. A solidão, quando a gente sabe usá-la, não é um problema. Ela é uma fase necessária, uma espécie de casulo para a nossa evolução pessoal. Mas tem um detalhe, e ele é grande. A solidão pode ser uma faca de dois gumes. A psicologia moderna dá o alerta. O isolamento extremo é um abismo que leva à depressão, à ansiedade e a problemas mais sérios. Jung entendia o risco. Por isso, ele fez a diferença entre a solidão produtiva, aquela que te faz crescer, e o isolamento destrutivo, que te desconecta de tudo e de todos. A solidão, para ser boa, precisa ter um porquê. Não pode ser só uma fuga do mundo, mas um espaço para construir uma base sólida de quem a gente é. Wilhelm nunca se perdeu de verdade. Ele podia estar sozinho, mas a literatura era sua âncora, seu porto seguro. A solidão, por si só, é um vazio perigoso, mas se ela for um caminho para se encontrar, ela pode ser uma iluminação. A sociedade sempre nos ensinou a fugir da solidão, a preencher cada segundo com barulho, mas Jung viu isso de um jeito diferente. Para ele, os que se afastam não são covardes, não são fracassados. Eles estão em busca de algo maior. E a pergunta é, já sentiu essa diferença? Já percebeu que a maioria das conversas, os grupos e as ambições por aí simplesmente não fazem mais sentido para você? Se a resposta for sim, parabéns. Você já está em seu próprio processo de individuação. Mas a solidão é apenas o primeiro passo. E o segundo, você sabe qual é? É o mais difícil. É o encontro com a sombra. É aqui que a solidão se torna algo muito mais profundo. Jung chamava de sombra todos os nossos aspectos reprimidos. Tudo aquilo que a gente escondeu por medo, por vergonha, porque a sociedade nos ensinou que é feio. Todos nós temos uma sombra. Enterramos os impulsos no inconsciente, mas eles não somem. Pelo contrário, se a gente não os encara, eles crescem e ganham força para nos controlar de um jeito silencioso e destrutivo. O isolamento nos força a dar de cara com a nossa sombra. Quando estamos sem distrações, a gente ouve os pensamentos que costuma abafar, os medos, os ressentimentos, as frustrações que a gente esconde de todo mundo, vêm à tona. Wilhelm vivenciou isso. Ao se afastar, ele foi obrigado a encarar o vazio que carregava por dentro. Ele viu a dura realidade. Não seria compreendido. Não teria a vida que talvez desejasse. Seu afastamento o libertou, mas também o jogou de cara com suas feridas mais profundas. O que acontece com quem foge da própria sombra? A sombra não desaparece. Ela se manifesta de outras formas. Em autossabotagem, em raiva que surge do nada, em relações que sempre dão errado, na sensação de que algo está faltando. Aqueles que não encaram a sombra tentam se anestesiar com vícios, com redes sociais, com barulho. Mas o Wilhelm, ele não fugiu. Ele aceitou sua solidão, sua insignificância aos olhos do mundo. E ao fazer isso, ele achou uma verdade rara. Ele não precisava da aprovação de ninguém para existir. Jung acreditava que esse confronto é um rito de passagem. Quem tem coragem de olhar para dentro, sem ter medo do que vai encontrar, acha uma joia rara, a autenticidade. Mas tem um detalhe importante.
O processo de individuação não termina quando a gente se encontra. Ele só se completa quando a gente retorna. Sim, a solidão é um caminho, mas não pode ser uma prisão. Wilhelm não se perdeu. Ele se isolou, mas nunca perdeu o contato com sua âncora, a literatura. E é aqui que mora o segredo. Todo solitário precisa de uma âncora. O sábio usa a solidão como uma ferramenta, o alienado usa como uma fuga. O sábio tem um propósito que o mantém conectado com a realidade. O alienado se fecha em um mundo de pensamentos sem saída. O sábio entende que a vida acontece no equilíbrio entre o interno e o externo. O Wilhelm Stoner, no fim das contas, foi um solitário, mas não um exilado. Ele aceitou sua solidão como um caminho, não como um castigo. E a lição que fica é que, no final das contas, o verdadeiro herói não é aquele que nunca sai do lugar. O verdadeiro herói é aquele que se afasta, se encontra, se transforma e, no final, volta para o mundo com olhos novos e uma alma inteira. Você não deveria estar aqui. A maioria das pessoas já teria fechado este vídeo. A maioria fugiu da sua solidão. Mas você ficou, porque no fundo você sabe que há algo mais. Você sabe que a solidão não é um problema, mas um chamado. Você entendeu que a vida tem um propósito que vai muito além das distrações e do barulho. Você não é a maioria. E agora, a escolha é sua. Você pode continuar apenas assistindo, ou pode fazer parte disso. Se este vídeo fez algo por você, se ele te deu um estalo, um insight, uma nova forma de pensar, não ignore. Dê o primeiro passo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal para fazer parte dessa comunidade que busca mais do que a superfície. E, se puder, compartilhe com um amigo que precisa ouvir essa mensagem. Obrigado por ter chegado até aqui. A sua jornada começa agora.